Uma enfermeira jovem e dedicada no seu trabalho embarca em uma jornada que desafia seu coração e sua fé na humanidade. Entre o cuidado compassivo e as traições inesperadas, descubra como Nicole confronta os dilemas do amor, da lealdade e do destino. Acompanhe-nos nesta história envolvente, onde cada personagem carrega um universo de emoções e escolhas. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Nicole considerava-se uma pessoa muito feliz. Aos 23 anos, tinha um emprego que amava, um lugar para chamar de lar e um parceiro maravilhoso. Nicole trabalhava como enfermeira em um hospital. Ela amava essa profissão desde criança. A medicina sempre a fascinou. E, inicialmente, ela pensou em se tornar médica. No entanto, mais tarde, percebeu que entrar em uma universidade de medicina seria incrivelmente difícil para ela, considerando a falta de dinheiro para tutores ou mensalidades pagas. Foi por isso que Nicole decidiu estudar para se tornar enfermeira. Durante os estudos em uma escola de enfermagem, se apaixonou pela primeira vez na vida. Seu escolhido, Douglas, era 3 anos mais velho que Nicole, e ele estudava em uma faculdade de medicina. Ele era bonito, alto, atlético, com cabelos loiros levemente encaracolados e olhos verdes alegres. Douglas era o capitão do time esportivo da faculdade e representava a instituição em várias competições. Portanto, não era surpresa que ele fosse popular entre as garotas. É difícil dizer por que Douglas escolheu Nicole entre suas muitas fãs leais. Mais tarde, Nicole chamou isso de seu azar pessoal, mas no início estava convencida de que era favorecida pelo destino. Perto do final do 2º ano de Nicole, Douglas a convidou para sair, e ela aceitou. O relacionamento deles era intenso, embora mais parecido com uma amizade. Nicole e Douglas estudavam juntos para as provas, passavam muito tempo conversando, passeando, assistindo a filmes e indo a cafés. Eles levavam a vida comum de jovens curiosos sobre o mundo naquela época. Nicole morava com seus pais e seu irmão mais velho, Tomé, e então os problemas chegaram para eles. A avó de Nicole, Helena, adoeceu. Helena era uma mulher rigorosa, inteligente, bem lida e exigente. Recentemente, vivia sozinha, mas Tomé e Nicole a visitavam de vez em quando. Mas, quando ficou claro que Helena não podia mais viver sozinha fisicamente, a família decidiu que Nicole cuidaria dela. Acontece que a avó sempre favoreceu mais a neta do que o neto. Era difícil dizer o que levou a tal atitude diferente em relação às crianças, mas o fato permanecia. Além disso, Nicole herdaria o maravilhoso apartamento de 2 quartos de Helena no centro da cidade. O testamento havia sido escrito vários anos atrás. A idosa precisava apenas de ajuda com problemas domésticos e assistência médica ocasional, como administrar medicamentos ou chamar o médico. Nicole, que estava estudando para ser enfermeira, viu isso como uma oportunidade perfeita para ganhar experiência prática. A garota concordou com a opinião da família e mudou-se feliz para a casa da avó antes do início do novo ano letivo. Como resultado, ela e Douglas não podiam se encontrar tão frequentemente quanto antes. Os estudos de Nicole consumiam uma quantidade significativa de seu tempo. Após as aulas, ela corria para casa para aquecer comida e alimentar sua avó, que tinha dificuldade em fazer isso sozinha. Depois, Nicole se concentrava em estudar para as aulas do dia seguinte e se preparar para seu treinamento prático. Douglas também tinha uma carga de trabalho maior em comparação com antes. Durante o verão, ele conseguiu um emprego no hospital da cidade devido à falta de pessoal. Douglas frequentemente trabalhava um turno de dia seguido de um turno da noite. Essa agenda deixava pouca oportunidade para eles terem encontros apropriados. Eles tinham que contar com telefonemas e momentos ocasionais para se comunicarem pela internet. Mas Nicole não estava chateada por ter que cuidar da avó. Ela só havia visto bondade dela durante toda a vida e estava sinceramente grata pelo testamento escrito em seu nome.
No entanto, após alguns meses desse estilo de vida, Douglas começou a reclamar. Ele não gostava que, quando tinha tempo livre, ele e Nicole nem sempre tinham um encontro. Se a avó naquele momento precisava de cuidados, a garota ficava com ela. A garota não sabia o que fazer. Por um lado, ela não podia deixar sua avó sozinha, especialmente durante momentos em que estava particularmente preocupada com sua condição. Por outro lado, ela entendia que Douglas também estava certo de alguma forma. Nicole fazia o seu melhor para equilibrar tudo em sua vida. Chegou a um ponto em que ela começou a faltar a algumas aulas da escola e a sacrificar o sono para estar com Douglas, cuidar da avó e manter boas notas. No entanto, todas as coisas boas chegam ao fim. O romance entre Nicole e Douglas também acabou. Um dia, Nicole foi designada para praticar no departamento onde Douglas trabalhava. A garota estava feliz porque hoje eles trabalhariam juntos, já que ele estava de plantão naquele dia. A garota decidiu não contar a Douglas sobre isso antes, para fazer uma surpresa. Mas havia uma surpresa para ela também. Quando Nicole entrou no escritório da enfermeira-chefe, pegou Douglas beijando-a. Com dor e tristeza, Nicole virou-se e saiu para a sala de manipulação. Ela não falou com Douglas novamente e evitou olhar em sua direção. Por fora, parecia um pedaço de gelo, mas, por dentro, sentimentos feridos rugiam. Foi difícil para Nicole suportar tal traição. Foi ainda mais difícil para Nicole aceitar que a vida de sua amada avó estava chegando ao fim. Como futura profissional da saúde, Nicole não podia negar a realidade, não importa o que. Por mais que desejasse o contrário, ao ver sua avó lentamente se desvanecer, Nicole percebeu que o fim estava próximo. Ela até colocou seus estudos em espera, explicando a situação para a administração da escola de enfermagem, e dedicou-se à sua avó em suas últimas horas na Terra. Quando Helena faleceu, Nico sentiu como se uma parte de seu coração e alma tivessem partido com ela. Claro, a vida continuou, mas Nico não tinha pressa de se apaixonar novamente. Ela tomou a decisão permanente de passar, se não toda a sua vida, um tempo significativo em solidão para evitar ser traída. Essa decisão permitiu que Nico se concentrasse em seus estudos, perseguisse seus hobbies favoritos, descansasse bem e aproveitasse a vida tanto quanto possível, dadas suas circunstâncias. Quando Nico se formou na faculdade de medicina, conseguiu um emprego em outro hospital da cidade, evitando deliberadamente qualquer lugar onde pudesse encontrar Douglas. Nico gostava de seu trabalho como enfermeira, apesar da natureza desafiadora e muitas vezes subestimada do trabalho. A jovem sempre chegava ao trabalho de bom humor, com uma maquiagem leve e um toque de perfume. Mas, com sua figura esbelta e aparência bem cuidada, ela chamava a atenção dos homens ao seu redor. Mas, infelizmente, o coração dessa beleza era frio como gelo. Nicole deixava claro para vários pretendentes em potencial que não estava interessada em romances. A jovem manteve essa postura por vários anos, até que um dia conheceu Renan, por pura coincidência, na entrada de um hospital. Renan estava lá com sua mãe para uma consulta e pediu a Nicole direções para a sala certa. Acontece que Nicole também estava indo lá para buscar resultados dos pacientes de seu departamento. No caminho, Nicole e Renan sorriram timidamente um para o outro, mas não ousaram falar. Mas, em frente à porta do consultório, quando a mãe do jovem já havia ido à consulta, começou uma conversa entre eles. Nicole sentiu como se tivesse procurado por um homem como Renan a vida inteira. Ele era inteligente, tinha um senso de humor brilhante, o mais importante, era um filho maravilhoso. Renan pessoalmente levou sua mãe ao médico, embora ela não fosse uma mulher fraca ou idosa, e Nicole admirava o quanto ele era cuidadoso, porque se lembrava perfeitamente bem de como Douglas reagiu quando ela cuidava de sua avó. Renan pegou o número de telefone de Nicole, e 2 dias depois eles se encontraram no parque para um passeio casual e para ouvir o canto dos pássaros. Renan continuou a impressionar Nicole com seu conhecimento, hobbies e interesses.
Nicole, por outro lado, comportava-se de maneira mais modesta. Havia tanto tempo que ela não tinha um encontro real que às vezes não sabia sobre o que falar com Renan. Ela tinha a sensação de que ele não a chamaria para um segundo encontro de jeito nenhum, mas Nicole estava enganada. Renan não só a convidou para um segundo e terceiro encontro, como também expressou seu desejo de estar em um relacionamento sério. Ele gostava da beleza tranquila de Nicole, de suas poucas palavras, de sua contenção e de sua inteligência. Levou algum tempo para a jovem acreditar em seus sentimentos. Ela tinha medo de repetir os erros que cometeu com Douglas, então manteve Renan a uma certa distância, mantendo ainda assim uma conexão. Somente após 6 meses Nicole começou a se sentir mais à vontade com Renan, confiando nele e rindo genuinamente com ele. Renan notou as mudanças positivas em seu relacionamento e sinceramente as apreciava. Após namorar por pouco mais de 1 ano, Renan casualmente sugeriu que começassem a morar juntos. Nicole gostou da ideia, especialmente porque tinha seu próprio apartamento. O jovem casal decidiu morar junto imediatamente, bem a tempo para o ano novo iminente, uma época de milagres e magia. Nico sentia como se estivesse vivendo em um filme de princesa da Disney, querendo cantar e dançar. Ela rapidamente calçou seus chinelos e foi para a cozinha. Renan chegaria do trabalho em 2 horas, e ela queria preparar um assado caseiro em panelas de barro antes de ele chegar. Ela sempre tentava impressioná-lo com suas habilidades culinárias e de dona de casa, pois sabia que os homens apreciavam essas qualidades nas mulheres. Renan voltou do trabalho e imediatamente abraçou e beijou Nico. Oi? Senti sua falta. E que cheiro delicioso é esse? Você é minha fada do lar. Acho que mesmo que você cozinhe algo meio cru, ainda assim será maravilhoso. Mas não é sobre isso que eu queria falar. Eu estou. Tudo bem. Nico respondeu, mexendo o que cozinhava numa tigela de salada e gesticulando para Renan se sentar e compartilhar tudo com ela. Renan hesitou por um momento e então começou a relatar um problema em sua família. Descobriu-se que havia constantes conflitos entre sua mãe e sua avó. Era fácil adivinhar, a avó era a sogra de sua mãe, mãe de seu pai há muito falecido. As duas mulheres nunca encontraram um terreno comum. Nem quando o pai de Renan estava vivo, nem após sua morte. A vovó Madalena era uma mulher poderosa e obstinada, porém calma como uma rocha. Uma vez que decidia fazer algo, mantinha sua posição firmemente. Por outro lado, a mãe de Renan, apesar de sua idade madura, ainda desgostava da natureza categórica de Madalena e de alguns de seus hábitos. Além disso, elas guardavam outro segredo de família, uma espécie de esqueleto no armário. Após a morte do pai de Renan, sua viúva descobriu que toda a propriedade não estava registrada em nome do marido falecido, mas sim no da mãe dele, inclusive o apartamento na cidade onde a família vivia antes da tragédia pertencia à vovó Madalena. Isso desagradou muito a mãe de Renan. Inicialmente, ela tentou convencer Madalena a transferir todos os bens para o seu neto, argumentando que o menino estava crescendo e deveria pelo menos ter um teto sobre sua cabeça. Mas Madalena respondeu calmamente que não tinha intenção de despejar ninguém. Viva onde viveu, mas eu permanecerei como a proprietária. Larissa, a mãe de Renan, não gostou disso, mas não pôde fazer nada a respeito. Às vezes, ela ficava nervosa, chorando e gritando que a velha queria deixá-la e ir ao seu neto sem nada. Ela temia que Madalena, de repente, enlouquecesse e transferisse o espaço de moradia para um abrigo de gatos, ou até mesmo o deixasse para um estranho. A avó sempre descartava tais acusações e dizia a Renan para não acreditar em sua mãe a respeito deste assunto, mas havia outro motivo para manter este apartamento em seu nome. Madalena vivia fora da cidade, em uma casa pequena, mas aconchegante, herdada de seus próprios pais. No entanto, conseguir atendimento médico era um verdadeiro desafio lá. Para ver um médico, a idosa tinha que combinar com antecedência com um dos homens locais para levá-la à cidade e depois trazê-la de volta.
Às vezes, levava vários dias para consultas e tratamento, então a idosa ficava durante a noite no apartamento na cidade, suportando as constantes reclamações de Larissa de que ela estava envergonhando-os. A idosa percebeu que não era uma convidada bem-vinda na família, mas para onde ela poderia ir? Seus amigos sugeriram mais de uma vez que ela expulsasse sua nora, pois seu neto já era crescido e capaz de ganhar seu próprio dinheiro para viver. Então, ela poderia alugar o apartamento vazio e usar o dinheiro para visitar a cidade tanto quanto desejasse. No entanto, Madalena não podia ou não queria fazer isso. Assim, ela continuou a tolerar a antipatia de sua nora e ocasionalmente passava a noite em seu próprio apartamento, sentindo-se como um cachorro vadio permitido na soleira da porta, mas que a qualquer momento poderia ser enxotado com uma vassoura. Pouco antes do Ano Novo, a vovó Madalena adoeceu em sua vila. Vizinhos preocupados chamaram uma ambulância, e ela foi levada para o hospital na cidade. Ela passou 10 dias lá, e tudo que podia ser feito por ela já havia sido feito, como disse o chefe do departamento terapêutico onde a velha estava sendo tratada, não havia remédio para a velhice. A avó começou a se preparar para sua alta, no entanto, ela não tinha como voltar para sua aldeia natal. O carro de Renan estava estacionado há muito tempo aguardando reparos que ele não podia pagar agora. Os vizinhos não podiam levar a idosa para casa por seus próprios motivos, então ela decidiu, disse Renan, soltando um suspiro particularmente triste, passar alguns dias em seu próprio apartamento e celebrar o Ano Novo com a mãe. Claro, a mãe de Renan se opôs fortemente, e ela tinha seus motivos. A questão principal era que, após a morte de seu cônjuge muitos anos atrás, ela nunca viveu como uma eremita, e agora ela tinha um relacionamento sério de longo prazo e seu parceiro estava morando com ela há 6 meses. Eles tinham grandes planos para uma festa de véspera de Ano Novo, e a presença de Madalena não estava alinhada com eles. Foi por isso que Renan decidiu pedir um pequeno favor a Nico para que sua avó ficasse no apartamento dela durante as férias de Ano Novo, junto com ele. Desta forma, resolveriam 2 problemas: a idosa teria um lugar para ficar, e a mãe de Renan poderia passar tempo com seu parceiro e seus convidados sem qualquer interferência. Nico concordou imediatamente. Ela ficou chocada com o fato de a mãe de Renan poder expulsar uma idosa de sua própria casa, especialmente na véspera de Ano Novo. Ela nem mesmo pensou na vergonha de tal ato. No entanto, Nico, sendo uma moça educada, não expressou esses pensamentos em voz alta. Junto com Renan, eles discutiram os detalhes de onde a vovó Madalena dormiria, o que ela poderia e não poderia comer da mesa festiva, suas preferências e intolerâncias. Durante essa conversa, a jovem ficou surpresa ao descobrir que Renan sabia muito pouco sobre sua própria avó. Ele não conhecia suas preferências de gosto, alergias ou mesmo suas condições de saúde específicas. No entanto, Nico rapidamente atribuiu sua falta de conhecimento ao fato de que nem todo mundo tem um histórico médico como o dela. Os preparativos para a chegada de Madalena começaram imediatamente. Nico rapidamente preparou uma cama para ela no sofá do quarto de hóspedes. Estranhamente, a jovem se sentiu feliz. Talvez isso a fizesse lembrar de sua própria avó, Helena, seja qual for o motivo, ela estava realmente ansiosa para conhecer Madalena. Renan trouxe sua avó no dia seguinte, à noite. Quando Nico viu a velhinha tímida entrando no corredor, imediatamente foi até ela e a ajudou a sentar-se, tornando mais confortável para ela tirar as botas. Madalena sorriu timidamente e tentou insistir que poderia fazer isso sozinha, mas Nico não escutou, mas com a habilidade e experiência adquiridas ao cuidar de sua própria parente idosa. Ela rapidamente assistiu a idosa a se despir e remover seus sapatos. Madalena não estava acostumada com tal cuidado e constantemente expressava sua gratidão a Nico. A jovem se sentiu um pouco desconfortável, pois não achava que havia feito algo particularmente significativo ou digno de tal elogio. Enquanto isso, Renan não demonstrou muita galanteria em relação à sua própria avó, ele disse. Ele simplesmente a levou para o quarto,
mostrou-lhe o sofá, lembrou-lhe que o jantar seria servido quando Nico chamasse todos para a cozinha e, então, saiu do quarto. Vendo tal recepção, Nico decidiu tomar as rédeas da situação. Ela entrou no quarto da avó com um sorriso amigável e perguntou sobre seu conforto, se havia corrente de ar vindo da janela, seus programas de TV preferidos e se ela precisava de algo mais em geral. Mais uma vez, a idosa ficou surpresa com tal bondade e aceitação. Ela agradeceu sinceramente a Nico, assim como havia feito um minuto antes, e pediu educadamente para ela não se incomodar demais. Quanto a Renan, ele estava insatisfeito com a atenção aumentada que sua namorada estava dando à sua avó. Até parecia para Nico que ele estava com ciúmes e queria levá-la rapidamente sempre que ela entrava no quarto. Alguns dias depois, Nico chegou em casa do trabalho e ficou atônita. Ela encontrou Madalena envolvida em trabalhos manuais e a atmosfera no apartamento estava diferente da manhã, quando Nico e Renan tinham saído às pressas para o trabalho. As janelas estavam cobertas com guirlandas, e havia uma árvore de Natal decorada na sala de estar. Em resumo, o apartamento finalmente tinha uma atmosfera festiva. Nico admirou silenciosamente as decorações. Renan também chegou em casa, no entanto, ele não compartilhou do entusiasmo de sua namorada pelo que viu e aconselhou sua própria avó a descansar mais, em vez de encher o espaço com coisas desnecessárias para evitar discussões com sua amada Nico, escolheu se retirar para a cozinha para preparar o jantar. No entanto, ela estava chateada com sua insensibilidade e falta de apreciação pelo trabalho da outra pessoa. Nico começou a preparar o jantar na cozinha enquanto Renan, cansado de seu trabalho, relaxava no sofá na frente da TV. Era uma noite comum, quase como uma reunião de família. A avó, que não queria ficar ociosa, entrou na cozinha e, apesar das objeções de Nico, participou ativamente do cozimento. Durante todo o tempo, Madalena falava sem parar, compartilhando histórias que alternadamente faziam Nico feliz, triste e às vezes até assustada. Nico soube por Madalena que ela nasceu e foi criada na mesma pequena aldeia onde ainda ficava a casa da família. Ela se casou e deu à luz ao seu filho Paula. Trabalhou como professora de matemática na escola da vila local, e seu marido trabalhava na fazenda. Eles sempre sonharam que seu único filho teria o melhor na vida. É por isso que, na primeira oportunidade, compraram um apartamento na cidade para o Paulo, para que ele pudesse estudar e morar lá. Paulo estudou de forma mediana, terminou uma escola técnica e começou a trabalhar. Alguns anos depois, Paulo se casou e seu pai faleceu. Eu nunca gostei realmente da Larissa, mas nunca disse uma palavra ruim sobre ela. Madalena disse que o apartamento estava registrado em meu nome porque meu marido temia que eu, por ser ingênua, o filho desperdiçasse casando-se com alguma golpista enquanto trabalhávamos tanto para pagar por ele. Larissa ameaçou, exigiu a mudança dos documentos e, então, apenas 6 meses após a morte do meu marido, Paulo também faleceu. Depois disso, Larissa direcionou toda a sua raiva contra mim, exigindo que o apartamento fosse transferido para o nome dela imediatamente, mesmo tendo sido decidido há muito tempo que Renan herdaria o apartamento após a minha morte. Larissa estava irritada com isso. Ela constantemente causava problemas e me impedia de entrar no apartamento. Você acha que eu não entendo? Por que não posso passar a noite no apartamento que comprei com meu próprio dinheiro para o meu filho? A mestra disse calmamente enquanto precisava da massa para a torta. Não, eu entendo tudo claramente. Larissa está usando meu apartamento para seu próprio proveito. Ela enviou Renan para me buscar enquanto passará tempo com o namorado no apartamento. Peço desculpas por incomodá-lo com nossos problemas familiares. Você não está me incomodando de forma alguma. Nico protestou ansiosamente. Você pode ficar aqui o tempo que quiser. Você sabe o quanto me lembra a minha avó, Helena? Madalena sorriu e voltou a sovar a massa para a torta. Ela contou calmamente de forma instrutiva para Nico que seus anos como professora não foram em vão e que ela conseguia ver através das pessoas.
Assegurou a Nico que ela tinha uma alma pura e inocente e esperava que o destino a recompensasse por sua bondade e sinceridade. Nico sorriu constrangida, esfregando a borda da toalha de mesa e buscando essa recompensa. Renan estava assistindo TV no cômodo ao lado. Bem, minha querida, eu entendo tudo, a senhora idosa continuou. Não fui eu jovem e não me lembro de quanto queria estar a sós com meu amado? E aqui estou agora. Uma velha com meus próprios problemas e males. Mas não estarei aqui por muito tempo para te envergonhar, em alguns dias, irei para minha aldeia. O inverno é tão bonito lá. O gelo no rio é grosso e forte, então você pode patinar sobre ele. Minha aldeia não se compara à sua cidade. Ah, a propósito, por que você não leva o Renan e me visita na aldeia sempre que tiver um momento livre? Venham e sejam meus queridos convidados em minha casa. Também é agradável lá no verão. A floresta próxima está cheia de frutas silvestres, e o pomar tem maçãs e peras fragrantes. E o ar? Ah, que ar! Não é como aqui. Em resumo, vocês devem vir com o Renan assim que puderem. Impressionada pelas histórias, Nico até cobriu os olhos de prazer. Se dependesse dela, iria para a aldeia agora mesmo. Mas, infelizmente, não havia tal oportunidade. Ok? Definitivamente visitaremos você em sua aldeia. Mas agora me diga, por favor, o que há de errado com sua saúde? O que aconteceu que fez você ser hospitalizada? A senhora idosa olhou com surpresa, erguendo seus olhos brilhantes, porém não desbotados. N, esta é a primeira vez que encontro alguém interessado em ouvir sobre os males de outras pessoas. Bem, eu sou enfermeira. Nico tentou disfarçar como uma piada, mas ainda assim, o que aconteceu? Eu também trabalho em um hospital, em outro diferente. Talvez tivesse sido melhor para você vir até nós ou contatar nossos médicos. Eles ajudarão a aconselhá-la. Madalena resumiu brevemente para Nico as razões de seus problemas de saúde sem entrar em detalhes. Bem, lutaremos por você. Nico assegurou a senhora idosa com um sorriso confiante. Trataremos você em nosso hospital na próxima vez. Você ficará bem. Até encontraremos um noivo para você, se quiser. As duas mulheres irromperam em gargalhadas altas. Renan saiu da sala de estar, atraído pelo riso. Ele perguntou quando seria o jantar e foi carinhosamente acomodado à mesa. Após o jantar, Renan anunciou que havia recebido uma mensagem relacionada ao trabalho e precisava atender a um incidente urgentemente. Isso ocasionalmente acontecia em sua posição. Madalena e Nico acompanharam o jovem até a porta e depois sentaram para assistir a um filme antigo na TV, o mesmo que Renan estava assistindo antes, de fora. As duas mulheres pareciam ser como uma avó e sua neta, relembrando o passado e trocando opiniões sobre o presente de repente. Madalena olhou para Nico, que estava absorta assistindo ao enredo se desenrolar na tela e torcendo por seus heróis, e perguntou a ela: Nico, você tem alguma comunicação com a mãe do Renan? Vocês se conhecem? Não. Nico deu de ombros. Nós nos vimos uma vez no dia no hospital e depois só brevemente. Entendo. A senhora idosa balançou a cabeça pensativamente. O único conselho que posso dar a você, do meu ponto de vista e experiência de vida, é manter distância dela. Não se aproxime muito, Nico. Ela não é uma pessoa bondosa e é ciumenta. Você sempre deve estar atenta. Não pense que sou uma velha falando bobagens sobre ela. Eu vivi uma longa vida e não uma feliz. Lembro-me de muitas coisas sobre ela que ela muito esqueceu. Você é uma boa menina, Nicole. Boa e conscienciosa. É o tipo de menina que pessoas como a Larissa escolhem como vítima. Apenas lembre-se disso e fique em guarda no próximo dia. Os três celebraram a véspera de Ano Novo juntos.
Renan vestido com camisa e gravata para a ocasião. Nico em um vestido bonito. E, claro, a vovó Madalena. Eles se abraçaram, trocaram desejos de felicidade e alegria e ligaram para amigos, colegas e conhecidos, enviando e recebendo vários cartões por mensageiros. Os três ficaram assim até a meia-noite. E então Madalena foi para a cama dizendo que estava cansada do dia inteiro. Renan e Nico ficaram sozinhos. Após assistir a mais alguns programas na TV, prepararam-se para descansar. Renan sugeriu sair para a varanda, ficar um tempo observando os fogos de artifício e conversar. Nico assentiu silenciosamente, rapidamente colocou seu casaco. E, em poucos minutos, estava na varanda de seu apartamento ao lado do namorado. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Vieram as vozes da rua, tentando-os a juntar-se à multidão animada acendendo fogos de artifício, segurando estrelas brilhantes e estourando garrafas de champanhe. Mas Renan permaneceu em silêncio. E Nico ficou em silêncio ao lado dele. Finalmente, o homem começou a falar cautelosamente, como se fosse um nadador, inseguro se o rio que escolhera tinha alguma corrente oculta. Nico, nos conhecemos há muito tempo, e venho pensando nisso há um tempo. Decidi que já tive o suficiente de encontros ocasionais. Percebi que preciso de você na minha vida o tempo todo. Você quer se casar comigo? Nico estava mais do que feliz. O homem de sua vida acabará de pedi-la em casamento. E na véspera de Ano Novo, nada menos. A jovem acenou entusiasmada, mostrando a Renan que sua proposta teve uma grande resposta em seu coração. O jovem sorriu, abraçou Nico e a puxou para perto de si. Eles voltaram para dentro e continuaram discutindo sua futura vida juntos como uma família naquela noite. Nico e Renan não conseguiram dormir até as primeiras horas da manhã. Eles compartilharam seus sonhos e desejos, sem reter nada que lhes viesse à mente. Fantasiavam sobre uma casa no campo tendo 2 filhos de sexos diferentes, viagens regulares em família para o mar. E, claro, um apartamento maior. Renan sugeriu vender seus pequenos apartamentos de 2 quartos e usar o dinheiro para trocar por um apartamento de 3 quartos, pois seria mais conveniente com crianças. Nico concordou com ele, pois já havia pensado nisso. Em resumo, essa noite de Ano Novo foi um sucesso para Nico, assim como todo o primeiro dia do ano. Ela não precisava ir trabalhar, então voou pelo apartamento, recontando cada detalhe de sua agradável conversa noturna para Madalena. A senhora idosa ouviu Nico com um sorriso, parabenizou-a de todo o coração e lembrou-a mais uma vez que estava ansiosamente esperando sua visita à sua aldeia. A senhora idosa partiu para sua aldeia em 2 de janeiro, ao entrar no carro de conhecidos da aldeia, acenou adeus e Nicole suspirou ao ver o carro se afastar. Ela se sentia confortável e livre com a vovó Madalena. A ideia lhe ocorreu de que não se importaria de viver sob o mesmo teto com essa agradável senhora idosa por mais um tempo. Ela não havia se cansado de sua companhia. Alguns dias depois, quando Nica estava preparando o jantar, Renan voltou do trabalho inesperadamente. Olá, meu amor. Saudou o jovem. Tenho notícias para você. Minha mãe quer te conhecer, então não faça planos para esta noite. Sem objeções, por favor. Bem, não se preocupe. Não há objeções de forma alguma. Nico tirou o avental que usava na cozinha para evitar manchar suas roupas. Ela desligou o forno onde tinha começado a assar carne desde o início de sua vida juntos. Ela não queria discutir com Renan. Se Larissa queria vê-la, Nico achou melhor concordar com seu desejo. Afinal, ela deu à luz e criou o futuro marido de Nico, o que significava muito. A visita à futura sogra de Delico ocorreu naquela noite. Ela encontrou seu filho e Nico em um roupão de banho, com a mesa vazia. Ficou claro que ninguém ia fazer alarde sobre a intenção do filho de se casar.
Larissa perguntou a Nico sobre seus pais, infância, trabalho e perspectivas de carreira. Essas eram as perguntas usuais, mas Nico sentia que cada uma de suas respostas estava sendo cuidadosamente avaliada contra alguma imagem ideal. Nico tentou responder de forma clara e completa, esperando satisfazer Renan e sua mãe. Mas Renan parecia indiferente a toda essa situação. Ele vagava pelo apartamento distraidamente, mostrando claramente que queria um lanche, e não tinha tido tempo de comer na casa de Nico. Finalmente, ele teve que pedir um par de pizzas grandes da lanchonete mais próxima porque não havia nada para comer no apartamento. Após a refeição, a comunicação, ou melhor, a entrevista continuou, mas não tão intensamente. Uma hora depois, a mãe de Renan soube tudo o que queria saber sobre Nico e, sem remorsos, disse-lhes que estavam livres para ir, pois seu homem estava prestes a voltar do trabalho a qualquer momento. Nico e Renan colocaram seus casacos em silêncio e partiram. Essa visita deixou uma impressão muito pesada na garota, mas o próximo fim de semana foi completamente diferente. Renan cumpriu sua promessa e levou Nico à aldeia para visitar sua avó. A senhora idosa ficou muito feliz e os tratou como convidados queridos. Ela preparou uma mesa farta e foi um alívio desejado após o encontro frio na casa de Larissa. Renan deixou sua noiva na casa de sua avó, citando questões importantes de trabalho. Ele prometeu voltar por Nico à noite, mas só conseguiu chegar no dia seguinte. Se Madalena não fosse uma conversadora tão maravilhosa, teria sido difícil para Nico passar o tempo com ela. No entanto, as duas mulheres encontraram uma língua comum e o tempo voou despercebido. A partir desse momento, sempre que Nico tinha tempo livre, imediatamente informava seu noivo e ia com ele visitar Madalena. Ela gostava dessas viagens mesmo na ausência de Renan. Seus fins de semana e turnos de trabalho nem sempre coincidiam, mas às vezes Renan acompanhava. Quando Madalena precisou ir à cidade para um exame na próxima vez, a questão de onde ela ficaria nem sequer surgiu. Nicole disse imediatamente que ficaria feliz em abrigar a avó de seu noivo e não concordou com outras opções. O tempo passou, e a data do casamento se aproximou. Renan e Nico decidiram ter o casamento no verão, quando o clima estaria quente e agradável. Bem, ainda era março chuvoso lá fora. Eles começaram a preparar para esse momento importante. Nico continuou a passar todos os fins de semana na aldeia. Ela havia se apegado àquele lugar tranquilo e o considerava sua segunda casa. Além disso, a saúde da senhora idosa havia piorado ligeiramente. Assim, Nicole constantemente levava novos medicamentos e dispositivos para monitorar sua saúde. Então veio abril, tão chuvoso quanto março. A condição de vovó Madalena piorou e decidiu-se hospitalizá-la, desta vez no hospital onde Nicole trabalhava. Após a primeira consulta, ficou aparente que a saúde da senhora idosa havia piorado significativamente desde seu último exame. Quando Nicole estava revisando os registros médicos dela, pegou-se pensando que havia reagido calmamente a esses diagnósticos quando os leu nos registros médicos de outras pessoas. Mas agora, ela não conseguia conter suas lágrimas. Sua avó, Madalena, iria deixá-los em breve? Não, isso é absolutamente impossível. Ela tem que esperar pelo casamento de Renan. Conhecer seus bisnetos em sua aldeia e encantá-los com comidas deliciosas e piadas engraçadas. Nicole também ficou chocada com o tratamento da futura sogra em relação à saúde de Madalena. Annette parecia não ter simpatia ou intenção de visitar a mulher doente. Ela simplesmente perguntou secamente ao filho: ela vai deixar este mundo em breve? Renan então tentou justificar sua mãe, dizendo que ela estava brincando, mas Nicole não achou nada engraçado. Todas as manhãs, Nico chegava ao trabalho com um sentimento de temor. E a primeira coisa que fazia era verificar as atualizações sobre a saúde de Madalena. Infelizmente, as notícias nunca eram boas. A senhora idosa sentia-se pior e mais debilitada a cada dia que passava. Certa manhã,
Quando Nicole chegou ao trabalho meia hora mais cedo, como de costume, para ver Madalena antes de seu turno começar, a senhora idosa pediu-lhe que se sentasse em uma cadeira em seu quarto. Nicole fez como a avó pediu, mas não gostou do pedido em si. Não se preocupe, disse a senhora idosa claramente, como se estivesse discutindo com um aluno teimoso. Não se preocupe comigo, por favor. Não sou cega e vejo quem realmente se importa comigo. Meu neto é um verdadeiro filho de sua mãe e não mostra nenhuma preocupação com sua avó. Larissa é ridícula de se falar. Ela só vem ao funeral para se certificar de que acabei. Um notário está vindo aqui hoje às 10 horas. Um amigo meu organizou isso como eu pedi. Decidi dar-lhe as escrituras do meu apartamento e casa. Minha propriedade não deve ir para Larissa ou Renan, que não é um cara ruim, mas é muito influenciado por sua mãe. Ele desperdiçará tudo se tiver a chance. Não, prefiro deixá-lo para você. Madalena suspirou profundamente e olhou diretamente nos olhos de Nicole, cobrindo sua mão com sua palma seca. E por último, não deveria dizer isso, mas olhe bem para Renan antes de dizer sim a ele. É a intuição de uma mulher. Ele é meu neto. Mas, infelizmente, vejo que a influência de sua mãe é mais forte que a de seu pai. Você merece ser feliz. Seja feliz, minha querida. Tudo ficará bem. Nicole tentou objetar, mas Madalena a silenciou com um único gesto. Ela havia tomado sua decisão, e era sua decisão final. Inabalável. O notário chegou exatamente às 10 horas e formalizou tudo conforme necessário. Nicole tornou-se a proprietária de toda a propriedade da vovó Madalena. E, ao entardecer, a senhora idosa se foi. No funeral, Nicole viu o sorriso amável de Madalena e o comportamento calmo de Renan. Eles ainda não sabiam do testamento, mas mais tarde, quando descobriram, houve um enorme escândalo. Larissa, esquecendo todo o decoro, gritou e ameaçou processar sua futura nora se ela não devolvesse o apartamento que ela tinha esperado por tantos anos. Renan reagiu de maneira mais calma, embora desse para notar pelo seu rosto que ele estava desconfortável. A moça tranquilizou seu noivo dizendo que eles logo se casariam e que compartilhariam todos os bens. Ele deu de ombros, incerto, e saiu, explicando que tinha que ir trabalhar. Nico não especificou que tipo de trabalho poderia ser feito no dia do funeral de sua avó. Ela estava demasiado devastada para perceber que o tempo passava. Um dia, Nico pediu a Renan que a levasse à vila onde ela iria organizar os pertences da avó. O noivo aproveitou a chegada à vila como pretexto para discutir o fato de que tanto o apartamento quanto a casa haviam sido dados a Nico por engano, e a propriedade deveria ser devolvida aos verdadeiros donos. Ele e sua mãe e o grande choque de Nico em seu desejo de conseguir o que queria. Ele quase recorreu a insultos, e Nico sentiu lágrimas brotando, sentindo-se sufocada. A jovem correu para o quintal e caminhou por muito tempo até seu coração parar de acelerar. Só então ela voltou. Nico estava prestes a entrar na casa quando ouviu seu noivo falando ao telefone. O conteúdo da conversa a chocou. Não se preocupe, querida. Não vai demorar muito. Eu farei ela devolver tudo. Sim, claro. Antes do casamento, ela fará isso. Mas é um pouco mais complicado com o apartamento dela. Nós o venderemos depois do casamento e compraremos um maior. Assim, seria considerado propriedade conjunta. Além disso, esta casinha e o apartamento da minha avó, conseguiremos tudo. Viveremos felizes para sempre. Não se preocupe. Cuide de si mesmo, meu pequenino tesouro. Chega de conversa. Ela vai chegar a qualquer momento. Vou dizer que vou trabalhar e depois vou para sua casa. Me espere. Nico sentiu como se tivesse sido socada no peito e na cabeça ao mesmo tempo. Como Renan poderia fazer isso?
Quem lhe deu o direito de enganar e manipular assim? Algo deve ser feito agora. Imediatamente. Caso contrário, vou enlouquecer pensando por que Renan fez isso comigo. Respirando fundo, Nico endireitou as costas e disse mentalmente a Renan: bem, não, querido, você mexeu com a pessoa errada. Nico entrou na casa e foi direto para o quarto. Renan estava lá sozinho, girando o telefone nas mãos. Agora ela sabia o segredo dele e seus truques não funcionariam mais com ela. Após suas revelações ao telefone, ela podia ver através desse homem enganoso e egoísta que pensava que poderia brincar com os sentimentos das pessoas. Querido, fui urgentemente convocado para trabalhar novamente. Renan começou a mentir inspiradamente, então vou agora e volto amanhã para te levar para casa. Fique à vontade aqui. Faça tudo direito. Ah, vamos lá. Nico respondeu calmamente, sem dar a menor atenção. Não precisa voltar. Eu volto por conta própria, e você pela sua. E me devolva as chaves do meu apto. Por favor. Agora. Você não vai mais entrar lá e não vai mais voltar a esta casa. Nem você nem sua namorada, e você não vai ficar com o apartamento. Nem o seu nem o meu. E se você discordar, a polícia pode explicar seus direitos. Aliás, eles e meus colegas estão a caminho daqui agora mesmo, caso você queira discutir comigo. Claro, sobre a polícia e os colegas. Nico mentiu inspiradamente. Assim como Renan havia dito a ela um minuto antes sobre o trabalho, mas ele não podia saber disso tão confiantemente como a garota falou. Renan olhou em silêncio para o rosto resoluto de Nicole por um tempo. Então, com um movimento brusco, jogou as chaves sobre a mesa coberta por uma toalha bordada e dirigiu-se para a saída. Você vai se arrepender de ter se metido comigo. Ele se despediu. E um minuto depois, Nico ouviu o motor do carro dar partida. O primeiro impulso da garota foi sentar e desabar em lágrimas ali mesmo. Mas não, ela não podia. Ela tinha que agir e rápido. Nico correu até os vizinhos, com quem tinha boa relação desde suas visitas anteriores. E em 2 horas, novas fechaduras já estavam instaladas em todo lugar, no portão, na casa e nos anexos. Nenhuma chance para Renan se infiltrar. Tendo terminado com a casa na aldeia e tendo informado os vizinhos e o policial do distrito sobre tudo, Nico correu para a cidade. Ela não tinha dúvidas de que Renan, mais cedo ou mais tarde, se recuperaria do choque e começaria a agir. Logo, novas fechaduras foram instaladas na porta do seu apartamento. Agora vinha a parte mais difícil. A expulsão de Larissa do apartamento de Madalena. E aqui, claro, Nico precisava de um advogado. Ela o encontrou através de conhecidos. Cláudio ainda não tinha tido tempo de estabelecer uma prática e ganhar casos de alto perfil. Ele era simples e modesto, mas pronto para feitos e realizações em sua área profissional. E ele não foi apresentado à garota em vão como um advogado promissor e pensativo. Graças aos seus esforços, Larissa foi despejada dos apartamentos em alguns meses. Embora ela tenha resistido desesperadamente. Um dia, Nico convidou Cláudio para comemorar a vitória deles. O jovem não recusou. Logo, o relacionamento entre Nico e Cláudio evoluiu para amizade. E então, transformou-se em amor, de alguma forma, naturalmente. Depois de 1 ano e meio de encontros, Cláudio propôs a Nico que se casassem e fossem morar com ele. Ele disse que o destino dos seus 2 apartamentos poderia ser decidido pela garota como ela quisesse. Mas na casa da avó Madalena, eles poderiam descansar periodicamente com toda a família. Nico apoiou calorosamente a proposta do seu amado, e foi exatamente o que eles fizeram. Agora, na casa de Madalena, pende seu retrato, que Nico conseguiu encomendar na Itália a partir da foto antiga. Os filhos de Nico e Cláudio sabem muito bem quem é. E antes de dormir,
Eles frequentemente enviam beijos no ar para os retratos. Foi assim que sua mãe os ensinou, que gosta de repetir que a avó Madalena se tornou sua alma próxima e de qualquer fator neste mundo. E a jovem mulher espera com toda a força que ela e seu marido consigam criar seus filhos como pessoas honestas, bondosas, abertas e não invejosas, para que nunca sequer pense em fazer algo tão baixo e mesquinho quanto Renan havia planejado fazer com ela. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.